enfim, de congressos, conferências, conclaves. Você quase não percebe de forma nenhuma esse acontecimento. Mas fico muito feliz, inclusive, pela escolha. Eu acredito que não foi coisa da sua cabeça, eu acredito que isso é Deus trabalhando, né? Ou seja, revelando a necessidade da sua igreja, revelando a necessidade de cada um de nós como igreja, porque oração é algo muito sério. Oração, ela é a base sustentável, depois da palavra de Deus, de todo crente. Eu sempre digo, irmão, crente que não ora é problema. Vocês me desculpem, mas eu sou bem sincero. Crente que não ora é problema. Além de ser problema, ele não dá conta dos que vêm também. Porque para dar conta dos problemas da vida, somente em oração e com uma comunhão plena com Deus. Até porque há uma música que eu discordo plenamente dela, quando ela diz que oração é alimento. E oração não é alimento. Oração é relacionamento. Oração nunca foi alimento. Alimento é a palavra. A palavra, ela é alimento. A palavra é o pão. Mas oração é relacionamento. Oração é verbalizar, é falar, é comunicar com Deus. Então é relacionamento. Quem ora está se relacionando com Deus. Está tendo uma plena comunhão com Deus. E eu acho que o que muito está faltando hoje na igreja de Jesus Cristo é a oração. A igreja continua aqui na terra, depois de mais de 2.000 anos. E às vezes nós perguntamos, Senhor, por que não acontece? Quando nós lemos capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o livro da propagação, nós percebemos o quanto Deus estava ali próximo, em meio àquele povo. Mas a gente procura também e percebe a razão dessa aproximação de Deus. A razão do mover de Deus no meio daquele povo. Primeiro, porque aquele povo vivia em plena comunhão, em união, na oração, no partir do pão, no jejum, na consagração. Eles eram unidos em tudo. Hoje você vai a um culto, quando se fala que é um culto de oração, você pode contar no dedo as pessoas que estão dentro da casa de Deus orando. São poucos. Pode haver 100 pessoas dentro da casa de Deus, que você vai contar ali 5 no período de oração. Principalmente, desculpe, vou mexer conosco aqui mesmo, principalmente quando se fala de obreiros. Poucos obreiros hoje sentem a sede e a necessidade de estar buscando, estar se relacionando com Deus. Por isso, hoje, nós temos uma época mais difícil de lidar com determinados obreiros, determinados ministérios. É complicado. Pois a falta de oração, ela vai descaracterizando o crente. O crente vai perdendo a identidade como cristão, como servo, porque ele vai se afastando da presença de Deus. É como você está próximo a uma chama. Quanto mais próximo você está dessa chama, mais aquecido você vai ficando. E a partir do momento que você vai se afastando, você vai se alongando dessa chama, você também vai se esfriando. É esse o porém mais sério. Porque o Deus da igreja hoje é o mesmo Deus da igreja primitiva. A palavra que nós pregamos é a mesma palavra que a igreja primitiva aprendeu. Mas o que está acontecendo então, pastor? É uma pergunta que eu faço nesta noite, pastor Israel, para mim mesmo. Mas a igreja está sendo a mesma que foi em Atos dos Apóstolos?
Nós estamos andando como aqueles homens andaram? Talvez, se você prestar atenção e ler aquele livro, você tenha a resposta de um porquê que às vezes não acontece da forma e da maneira que nós queremos ou desejamos. Hoje, muitas vezes, nós vivemos como um museu de recordações do passado, do que Deus fez, do que Deus fazia, mas nós precisamos mudar a face como igreja. Nós temos que entender que Deus quer continuar fazendo. Agora, isso depende de mim e depende de você, da nossa aproximação deste Deus, de chegar mais próximo a Ele, como diz lá o texto: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Então o problema não está em Deus, não está na palavra. E vou dizer a verdade para você, não está no irmão que está sentado ao seu lado, não. Talvez está em mim mesmo. Porque nós temos uma tendência, nós somos tendenciosos de procurar razão em quem está próximo de nós. Nós queremos culpar alguém que está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa retaguarda, e esquecemos que nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos. Talvez o defeito que eu estou vendo do outro lado do gramado não é a roupa da vizinha que está suja, é a minha vidraça que eu esqueci de lavar. Você entendeu? Talvez o problema não está na roupa encardida da vizinha que não lava ela bem lavada. Não é a roupa dela, é a minha vidraça que não está sendo lavada. E a sujeira da minha vidraça está encardida na roupa da vizinha. Então vamos lavar as nossas vidraças. Porque aí com certeza nós vamos ver coisas com os bons olhos e da maneira que ela é. Vamos olhar para essa palavra como ela precisa ser vista. Vamos amar um pouco mais a Deus, de verdade. Não vamos ser apenas frequentadores de um templo, mas vamos ser verdadeiramente igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Como igreja, ela sente sede, ela sente fome. Fome da palavra, sede da justiça de Deus. E quando nós falamos em oração, meu irmão, nós estamos falando em algo que é a sustentabilidade espiritual da igreja. Fala de relacionamento com Deus. Como eu já disse aqui hoje, oração não é alimento, é relacionamento. Para nós recebermos algo da parte de Deus, permita-me falar isso aqui hoje para vocês. Qual é a razão, às vezes, de nós orarmos e não recebermos? Existe um porém. Uma delas, Tiago já revelou para nós no capítulo 4. Porque pedes, ora e não recebe. Tiago mesmo já responde, porque pedes mal. Pedimos mal. Muitas vezes, então, não recebemos porque estamos pedindo mal. Algo que não é necessário para nós. Pedimos com vaidade. Não por necessidade. Mas a oração, meus queridos irmãos, ela existe 3 fases na oração. A fase da oração de intercessão pessoal. Eu preciso, primeiramente, eu chamo isso de oração introdutória. É entronizar na presença de Deus. Primeiramente, eu preciso orar. Primeira fase, eu preciso orar para mim mesmo. Primeira fase. Orar como, pastor? Orar com humildade. Orar com arrependimento. E essa oração, geralmente, ela é acompanhada com lágrimas.
coisas que raramente a gente vê. Eu não aceito e não creio que uma oração de arrependimento ela pode ser feita sem lágrima. Eu não acredito. Eu não acredito, pastor Israel, que uma oração com humildade e com arrependimento não tenha lágrima misturada nesta oração. E se nós não entrarmos nessa primeira fase e entendermos que precisamos nos entronizarmos na presença de Deus com humildade e arrependimento, acompanhada com lágrimas, nós não vamos conseguir desbloquear a dimensão espiritual. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando para vocês que existe um bloqueio espiritual nas regiões celestiais. Eu provo isso para vocês na Bíblia. Existe um bloqueio entre nós, uma divisão. Qual é a divisão, pastor? Vamos lá para a Bíblia, capítulo 59 de Isaías, versículo 2. Versículo 1 e 2 diz assim. No versículo 1 ele diz que as mãos do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas o versículo 2 já diz, mas, esse mais é que é o problema. As vossas transgressões faz divisão, ou seja, ela bloqueia, ela impede, faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Ou seja, há um bloqueio espiritual. Há algo interrompendo, impedindo. E o culpado disso não é Deus. Ele está ele está escutando, está ouvindo? Sim. Há um bloqueio. A mão dele não está encolhida, diz o texto. A mão dele está aberta. Mas por que nós não somos abençoados? Por que não somos abençoados pelo milagre? Por que não fomos atingidos com os nossos propósitos, com os nossos desejos que falamos com Deus? Mas será que no primeiro ponto, na primeira fase, eu consegui falar com Deus com arrependimento e humildade, reconhecendo que eu sou um pecador miserável e preciso de perdão, preciso de misericórdia? Ou será que eu estou naquela que, por ser servo de Deus, crente há muitos anos, filho de Deus, como diz a palavra, eu posso viver de qualquer maneira e a hora que eu pedir ao Pai, Ele tem que me atender? Não é desta maneira. Existe um bloqueio que nós precisamos transpor. Nós precisamos destruir esse bloqueio. E esse bloqueio só é destruído com o poder do sangue de Jesus na nossa vida, na minha e na sua vida. É com oração de arrependimento e humilhação. É humilhar na presença do Senhor. O que diz Crônicas 7,14? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, esse povo, quem que é o povo? Somos nós, os crentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, então isso depende de nós. Nesta noite é como se fosse nos dias de Josias, em que fora revelada a palavra para nós. Deus está nesta noite nos revelando a forma e a maneira de nós nos entronizarmos e receber a sua bênção. É humildade. É arrependimento. E é o que parece que quase não está tendo hoje. Parece que as pessoas... Esses dias atrás eu ouvi, né, no Instagram, um cidadão, eu conheço bastante ele, e alguns aqui, mas não vou dizer nome por ética, quebrar jamais a ética.
Mas eu vi um cidadão no Instagram falando que não existe esse negócio para ser salvo, não precisa ficar orando arrependido, com arrependimento. Eu digo, meu irmão, eu não quero ser membro de um cabra desse um minuto na minha vida. Porque se eu olhar para dentro de mim, não arrepender dos pecados que eu já cometi, do que estou sujeito a cometer, eu não sei por que Jesus morreu então na cruz do Calvário. Ele fez um sacrifício em vão. Porque se não há necessidade de arrependimento, meu Deus, o que Jesus foi fazer naquela cruz? Por que tamanho sofrimento, se não há necessidade de arrependimento? E as primeiras mensagens que foram pregadas, a primeira mensagem de João Batista, a temática foi: arrependei-vos. Jesus, quando ele foi pregar no capítulo 4 de Mateus, a primeira pregação dele, capítulo 3, melhor dizendo, quando Jesus foi fazer a primeira pregação dele, a temática era: arrependei-vos. Eu fico olhando onde é que esses homens estão estudando e que Bíblia que eles estão estudando. Que Bíblia que eles estão examinando. Se o arrependimento faz parte, é companheira da humildade. E quando as pessoas se arrependem para valer de verdade, não existe esse que lágrimas não rolam dos seus olhos. Não existe. Nós temos aqui na palavra de Deus algo assim revelador. Por exemplo, o texto em que nós lemos no capítulo 20 de 2 Reis, onde fala a história do rei Ezequias, ela conta duas partes importantíssimas aqui. A oração de Ezequias é uma das súplicas mais extraordinárias da Bíblia. É uma das súplicas mais extraordinárias da Bíblia. Estamos falando de oração. É a oração de Ezequias. Ela aparece em dois momentos. Ela aparece em dois momentos de crises na vida do rei Ezequias. A crise era extrema. Primeira, quando ele foi desafiado. Quando o reino de Judá foi ameaçado de invasão pelos assírios. Está aqui no capítulo 2 Reis, capítulo 19, versículo 16. Quando diz: dá ouvido, Senhor, e escuta. Abra os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. Esta oração, ela fora feita no momento em que o rei da Síria, Senaqueribe, mandou uma carta enviando para Ezequias, uma carta de desafio. Ele chegou até dizer: ei, o que adianta você resistir? O Deus, o seu Deus, não poderá fazer nada. Lembra dos reis, dos deuses de outros reinos? Os deuses que nós, inclusive, derrotamos, humilhamos. Você acha que o seu Deus poderá te salvar das nossas mãos? Desiste. Ou seja, ele está dizendo para Ezequias: se entrega logo. Se rende logo. É o que Satanás nos últimos dias tem feito com muita gente. Tem soprado no ouvido e no coração das pessoas e muitos já têm se rendido. Muitos já têm desistido. Desistido do seu casamento. Desistido até do seu trabalho. Desistido dos objetivos, dos projetos. Porque o inimigo está soprando no ouvido das pessoas: não adianta, você não vai dar conta. Você não é capaz. Não está ao seu alcance. É muito para você, como diz o ditado, é muita areia para o seu caminhão. E você acaba deixando isso te convencer.
E aí você diz, não, realmente Deus não tem isso para mim. Você acaba se desgostando até mesmo do próprio Deus. Porque você passa a não acreditar na promessa de Deus e acredita nas ameaças do próprio diabo. Apesar que hoje, inclusive, as pessoas parecem que têm mais medo das ameaças do diabo do que da promessa de Deus. Meu irmão. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos num culto de libertação e o demônio pegou lá uma menina, uma moça jovem, juntou 4 diáconos para segurá-la. Quem falou que segurava? E eu me lembro até como se fosse hoje a irmã Maria Araújo, saudosa memória, que hoje mora com Jesus. O pastor Israel conheceu muito bem, os irmãos aqui quase todos conheceram. Ela era uma mulher já bem forte, mas também cheia de Deus, que não era brincadeira. Era uma mulher que vivia de calo no joelho. Ela pegou essa menina pelo meio e no nome de Jesus você está seguro e amarrado, e ela quietou nos braços dela. Eu nunca fui de ficar dando papo para demônio, conversando com o diabo. Mas tem dia que o Espírito Santo incomoda a gente, faz a gente fazer uns negócios desses, umas ousadias dessa, né? Eu desci onde ela estava, e naquela noite havia caído muitas pessoas ali, dentro daquele salão da igreja, e aquele demônio começou a falar algumas coisas. Eu falei, o que você quer? Ele disse, eu quero matar ela, e não só ela, mas outros que tem aqui dentro. Eu falei assim, mas o que você quer aqui dentro? Aqui nada te pertence. Ele diz, pertence, tem alguém aqui, algumas que me pertencem. Faz tudo que eu gosto. Tudo que eu quero, elas fazem. E as via naquela época umas mocinhas assim, bem rebeldes, né? As roupinhas inadequadas e muitas outras coisas. Naquela época parece que a vaidade era mais pecado do que hoje também. É um negócio sério. As irmãs cortavam o cabelo, a gente disciplinava elas. Até de andar de bicicleta, ia para caneta. Não podia ter televisão em casa, de jeito nenhum. Eu peguei essa época aqui no Tiradentes. Joga bola, meu Deus. Uma bola um dia veio no meu rumo, eu pulei dela e sangue de Jesus tem poder. Parece que foi o capeta que passou por mim. Era desse jeito. Aí a gente vem, as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, mas porém, o que não pode mudar é a essência, o poder da palavra, não pode mudar. Muda-se muita coisa, mas a palavra permanece para sempre. E aí, quando eu disse, e ela começou a falar isso, eu digo, olha, mas por que você está dizendo, olha, eu conduzo isso aqui, ela é minha, e eu tenho um pacto com ela. Ela tinha um sinal bem no rosto, uma mancha bem escura, e quando eu olhei para aquela mancha, o Espírito Santo de Deus diga, essa mancha, esse sinal, foi ela que fez dentro do centro. E eu já peguei o meu dedo e coloquei o dedo no rosto dela, mas ela deu um grito tão alto, e diz, tira a mão que eu estou queimando. Eu estou me queimando. Eu disse, é para ser queimado mesmo, em nome de Jesus, e ela vai ser liberta nesta noite. E quando um pouco eu digo, escuta, por que você está dizendo que você gosta de pessoas que estão aqui? O que você acha? Eu fiz uma pergunta daquela, não sei por que, se eu fui direcionado pelo Espírito Santo. E essa mocidade nossa, o que você fala dela? Ela falou, a maior parte é minha, eu estou fazendo tudo que eu gosto. Irmão, tinha uma jovem lá que andava com umas mini saia, naquela época, umas roupas inadequadas, umas roupas mostrando a metade dos seios. E aquela coisa errada toda. E aí, quando o diabo disse aquilo, eu falei, Satanás, você vai sair agora, você não vai acusar mais ninguém aqui, seu acusador. E expulsei em nome de Jesus daquele demônio. Ele foi embora. Aquela menina nunca mais caiu possessa. Foi liberta para a glória de Deus. E na semana seguinte, eu fui notando que algo diferente estava acontecendo na igreja. Olhando assim para a ala dos jovens, umas que usavam uma saia bem curtinha,
remendou. Você lembra daquela época que usava a saia jeans e remendava uma outra peça por baixo diferente? Moço, mas o que saiu daqueles remendos? Aumentaram, que não é brincadeira. E eu falei, Jesus, mas espera aí um pouquinho. Eu passo aqui 1 ano pregando que o senhor não gosta disso, que a palavra de que a pessoa tem que vestir modestamente, porque senão não entra no céu, que o senhor não adota esse tipo de coisa dentro da sua casa. E ninguém me escutou, Jesus, 1 ano. E o diabo falou só uma vez que era um delas, que ia levar todo mundo, e olha para você ver como é que está. Quer dizer que tem mais medo da ameaça do diabo do que obedecer o ensino da palavra de Deus, irmão. O que está acontecendo conosco? Será que precisa acontecer coisas aterrorizantes? Esse é o problema. Precisa acontecer coisas aterrorizantes na nossa vida para nós aprender a obedecer? Precisa de vir terremoto? Precisa de cair prédio? Precisa de vir tsunami? Para nós aprender que, opa, para lá, eu sou vulnerável, eu posso morrer a qualquer hora. Para a gente acordar, entender que o Senhor está nos chamando. Digo, venha, filho meu, me busca, quero te abençoar. Não vivo uma vida dessa maneira, não é assim. Os santos que aguardam o céu não vivem de qualquer maneira. Os santos que almejam o céu me busca, tem sede de mim. Mas você ensina isso o tempo todo. E o povo não quer, o povo não anima. Você vem nos cultos nas quinta-feiras, é poucas pessoas em vista daquilo que vem no domingo, na Santa Ceia. Você vai na terça-feira, meu Deus, vai na 7ª terça-feira. Tem 30, 40, 50 pessoas. Falei, o que vai ter que Deus fazer para esse povo acordar? O problema nosso é esse, meu irmão. E o pior de tudo, que nós não sabemos o que vem por aí. E depois não podemos reclamar, porque nós não oramos, nós não buscamos a presença de Deus, nós não obedecemos a sua palavra, nós não estamos unidos. É cada um para si e Deus por todos. É o dilema, é o lema hoje. Eu tenho minha coisa para fazer, eu tenho minhas obrigações, pastor, não tenho tempo para isso, não vou, manda outro, eu não posso, e o dia que é para mim eu vou, o dia que não der eu não vou. Irmão, igreja não é dessa maneira. Igreja, ela vive orientada, direcionada pelo Espírito. No dia de culto tem que cultuar, agradecer, glorificar, exaltar, adorar. É para isso que nós reunimos. Mas o povo não quer nem reunir mais. Não quer mais. Não quer mais, você convoca o povo? Não. Em 1990, no mês de... Foi 2 vendaval que teve. Teve um no mês de outubro, que veio do lado da serra. Lembro como se fosse hoje. Veio do lado da serra. Em vendaval. E o de novembro veio do lado de Anápolis. Esse daqui não fez estrago, só foi poeira demais. Um vento forte, mas muita poeira. Mas o que veio de Anápolis depois, ai papai. Meu irmão, lá da igreja, na rua, isso já estava quase escurecendo. E os relâmpagos para lá não paravam, era frequência. Eu falei, Jesus, aquela chuva está fazendo um estrago para lá. Mas ainda bem que o vento está jogando ela para lá. Foi jogando o quê, meu irmão? Ela estava vindo, era para cá também. Meu irmão, mais de 200 casas caiu no Jardim Tiradentes. Morreu pessoas naquela noite. E aí, quando um pouco, irmão, depois que terminou aquela chuva, nós nem teve o culto direito, porque o medo, o susto foi tamanho, com um vento de mais de 120 km por hora. Você via telha e vigota passar por cima da gente assim, que era uma coisa terrível. Aí, quando a chuva para, acalma um pouco, que a gente só vê a bagaceira que estava indo para todo lado, a gente vê crente correndo, crente não, os irmãos, as pessoas correndo e vindo para a igreja. Cadê o pastor? Cadê o pastor? O Rubens foi um desses, Rubens Fidelis, desviado.
Falei, pastor, eu quero reconciliar com Jesus. Eu falei, meu Deus, podia dar outro desse, né, irmão? O povo só procura a Deus quando a caroba está torcendo. E Deus falando constantemente, meus filhos, minha serva, meu servo, me busca. Se aproxima mais de mim. Fala mais comigo. Esteja mais na minha casa. Se aproxime mais de mim. Tenha um relacionamento mais íntimo comigo. Eu quero te abençoar. Mas o povo não está dando ouvido, não. Deus não precisa disso, não, rapaz. Eu estou aqui, Deus está em todas as partes. Onde eu estiver, Deus está. Esse negócio de oração, isso é bobagem. Esse negócio de ficar orando. Eu falo com Deus todo dia. Fala nada. Fala não. Nem na Bíblia não pega mais. Passa semana, mês, quinzena, sem nem tocar no livro sagrado. Sem fazer uma oração. Não sabe o que é isso? Você sabe o que eu digo com isso, irmão? É a pior coisa, o pior pecado que nós cometemos. Ingratidão a Deus. Somos ingratos. Por isso que Deus às vezes não nos ouve. Ele até nos escuta, mas não ouve. Porque quando você ouve, você assimila, esse é o coração e você trabalha a favor. É preciso termos arrependimento. É preciso nós orarmos com arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ezequias, quando ele apresenta a carta das mãos dele, ele mostra ela no templo do Senhor, ele estende ela diante do Senhor. É o que o texto diz. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Agora o povo não está querendo subir no templo mais, não. O povo está querendo no templo, o povo não pede mais em templo, então não. Templo, porque precisa de estar na igreja. Ó, nós tínhamos culto de segunda a segunda. Nossos cultos segunda, quarta e sexta era libertação. Terça continuava a doutrina, quinta-feira era culto das irmãs, sexta era oração, sábado a mocidade e domingo o evangelístico. Era desse jeito a programação. E todos os cultos o povo ia. Hoje nós temos culto terça, quinta e domingo. Eu estou achando que daqui a uns dias nós vamos estar igual o padre, só na missa de manhã cedo e pronto. Aqui um dia nós estamos igualzinho a igreja católica. Só a missa e olha lá. Não tem mais. Igualzinho os cultos na América do Norte, na Europa. Só no domingo de manhã e pronto. O resto da semana é correndo atrás do euro ou do dólar. Deus, se der tempo, depois eu procuro ele. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos mudar. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? E as demais coisas? Quem foi que disse isso? Vocês têm certeza que foi Jesus? Certeza, pastor, que foi Jesus que falou isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão. Meu irmão, vocês estão brincando com Jesus? Está achando que Jesus estava mentindo? Jesus estava brincando com a nossa cara? Jesus estava fazendo piadinha conosco? Jesus era um homem de conversar fiado? Ou ele era o próprio Deus encarnado fazendo uma promessa para aqueles que crêem no nome dele, para aqueles que o buscam? Então faz o teste, irmão. Faz o teste. Pensa num camarada ansioso. Era eu. Eu era ansioso, pastor. E esse dia eu fiquei assim um pouco cabulado, porque tem um pastor nosso lá dentro da sede, não vou dizer o nome, que ele está com um problema de ansiedade.
Eu digo, irmão, um pastor com ansiedade. Não é muito se encabular, de assustar, porque eu fui ansioso. Eu queria as coisas porque queria tempo na hora que eu queria. Não podia ser diferente. Um trem que eu não estava nem começando, eu já estava preocupado em terminar ele amanhã. Meu irmão, isso é morte súbita. Isso é ser um candidato a dar uma parada cardíaca uma hora. Ou dar uma AVC. A pressão sobe constantemente. Preocupação com o amanhã. Jesus diz, ei, não preocupe com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Espera nele, confia nele. Ele vai fazer o que é preciso, não esquenta a cabeça, mas vai para a oração e veja o resultado desse negócio. Nós não queremos orar mais, pastor. Parece que nós não acreditamos nisso. Por isso o milagre não acontece. Deus só pode trabalhar e atender aqueles que realmente crê, busca, em primeiro lugar. Eu já vi irmão largar Santa Ceia por causa de uma festa de aniversário. Não, rapaz, é Santa Ceia, sábado. Ih, pastor, mas eu tenho um aniversário, pastor. Será que o senhor não podia me dar ceia domingo? Já saiu da unidade. Já saiu da unidade. Ou seja, não, mas domingo eu vou estar junto com a igreja, está unido, união. Mas na unidade ele já saiu no domingo, porque domingo foi a ceia, era dia de unidade. Que unidade é estar no mesmo propósito. União é estar junto. Mas você pode estar junto comigo aqui hoje, nessa noite, mas se o seu pensamento não for o mesmo do meu, você não está na unidade. Você está fora. Sabe por quê? Que muitas vezes onde Jesus estava nem todo mundo era curado? Porque estavam unidos ali no meio dos doentes e tudo mais, mas não estava na unidade. Com o mesmo pensamento, com a mesma esperança, com a mesma fé. Não era que Jesus não queria curar, Jesus poderia curar todos. Mas Jesus conhece o coração de cada um que está na sua presença. Jesus conhece. Então, quando Ezequias apresenta a Deus, Deus diz para ele, ei, preocupa não, fica tranquilo. Do mesmo jeitinho que esse camarada veio, ele vai voltar. Diz que naquela noite morreu mais de 185 mil homens. Numa só noite. Só porque um homem, um rei de Israel, chegou, pegou a carta e não diz, não, vou montar o meu exército, nós temos Deus do nosso lado, nós vamos acabar com esses assírios. Não. Esse homem temeu. Mas a primeira coisa que ele se lembrou, eu tenho um Deus que pode resolver a minha causa. Pegou essa carta e apresentou a Deus. Eu lembro das nossas campanhas, uma carta para Deus. E quantos milagres não aconteceu ali de uma carta para Deus? Até hoje tem gente testemunhando. Quantas pessoas de uma carta para Deus? Ah, que coisa maravilhosa. E Deus entrou na briga. É por isso que Deus falou para Josafá, Josafá, não te preocupe diante dessa grande multidão. Porque essa batalha não é vossa, ela é minha. Agora imagine um rei, vou terminar. Um rei que após esta batalha ganha sem ser preciso de empunhar uma espada, quando um pouco ele olha e amanhece com uma doença que ele não sabia nem entender como que surgiu aquilo. E aí, quando um pouco doente, pensa, não, isso é coisa à toa, vou tomando uns remédios, os médicos meus aqui vai dando uma ajeitada nas coisas, e vamos resolvendo, logo, logo isso aqui sara. Quando um pouco Deus olha para um profeta e diz, Isaías, tem um serviço para você, meu profeta. Sim, senhor, estou à disposição do reino. Vá até Ezequias,
E diga para ele que aquela doença que ele está tratando dela, os médicos dele estão lá em cima, diga para ele que aquela doença lá é para a morte. Fala para ele preparar a casa dele, que aquela doença é para a morte. Mas para aí, meu irmão. O que adiantou Deus, então, arrebentar um exército inteirinho de 185 mil anos e depois deixar eu morrer doente em riba de uma cama? Para quê? Podia ter deixado o exército entrar, derrubar tudo e me atravessar com a espada, não era a mesma coisa? Por que eu venço uma batalha daquela, ele vence por mim e agora me mata em cima de uma cama? Isaías chegou lá e entregou o recado. Mas Ezequias, ele não questionou isso com Deus. É o problema de muitos crentes hoje. Você não clama a Deus, você faz reclamações. Esse é o perigo. Porque reclamação se torna murmuração. Não é isso que Jeremias nos ensinou no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Clama! Clamar a Deus é uma coisa, reclamar é outra. E é o que nós fazemos demais. Ah, senhor, por que não deu certo? Não sou tua filha, não sou teu filho. Ah, senhor, esse negócio aqui eu pensei que o senhor estava nisso, mas o senhor não está. Que decepção, que vergonha. Reclamação. Mas você primeiro clamou a ele, perguntou se ele estava naquilo, se aquilo era realmente aquilo que ele queria, que tinha para você. E aí o que acontece? Termino lendo novamente o texto, no capítulo 20, versículo de número 3, que diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Oração. E essa oração aqui, ela foi de arrependimento e com humildade. Olha o que Deus fala para ele. Quando Isaías entrega o recado para o rei Ezequias, diga: Ezequias, Deus manda lhe dizer, prepara a tua casa porque essa enfermidade sua é para a morte. Ponto. E virou as costas, eu entreguei o recado e eu vou embora. Porque quando a gente entrega uns recados desses assim pesados, a gente dá vontade de sair correndo mesmo, para não ver nem a cara de quem recebeu o recado. Né? Hoje, determinado recado que você entregar para um camarada, ele te dá um tapa. Se você falar: ó, irmão, você precisa de consertar na sua vida. Ele: vai caçar o que fazer, pastor. Você não sabe de nada da minha vida, não. Eu não sei mesmo, não, mas o Deus que vê todas as coisas sabe. Então, meu irmão, Isaías sai do palácio. E nesse período em que ele vai saindo do palácio, Ezequias, em vez de murmurar, reclamar, blasfemar, xingar, falar o que não deve, gritar, diz o texto que ele vira o seu rosto para a parede e fala com Deus: Senhor, eu procurei fazer sempre o que era reto aos teus olhos. Procurei ser fiel a ti. Ezequias sabia que ele era um homem pecador, mas ele lutava para aperfeiçoar diante de Deus todos os dias. Deus sabe que você é pecador, é pecadora, mas Deus também sabe que o seu coração é voltado para Ele, sempre para Ele. Os tropeços que você tem na vida não é por conveniência, não é com a consciência, não, eu quero fazer isso aqui. É apenas um tropeço, um descuido que você teve. As armadilhas da vida faz isso conosco. Aquilo que não queremos é o que nós fazemos, disse Paulo, não é assim? E o que eu não quero é o que eu acabo fazendo. É os descuidos, é a fragilidade do homem. Deus conhece o seu coração. Você acha que Deus não conhecia bem Davi, não sabia o que Davi havia de fazer?
os erros que ele havia de cometer. Aí Deus disse, mas esse é o segundo o meu coração. Samuel disse lá para Jessé, Jessé, vocês olham como olham os homens, eu não olho para os homens como vocês olham, vocês veem o que está diante de vocês, agora eu olho para dentro do coração. Jesus conhece o coração de cada um de vocês. Jesus sabe, conhece o coração arrependido, conhece o coração cauterizado também, conhece o coração obstinado, duro, que não aceita a correção, não aceita a palavra. Aí como que a oração vai subir? Como que Deus vai atender essa oração? Resumindo, quando Ezequias ora a Deus, diz o texto que ele chorou. Chorou. Deus, antes de Isaías passar as portas do palácio, Deus diz, Isaías, sim senhor, volta lá. Diga, o homem já morreu? Não, eu tenho outra mensagem para ele, pode voltar. Diga para ele que a sua oração eu ouvi e vi também as suas lágrimas. Vai lá e diga para ele que ele não vai morrer mais, que ele vai viver mais 15 anos. Estou acrescentando mais 15 anos. Deus poderia te dizer, não, ele vai viver e não tem tempo para morrer não. Mas Deus falou, não, vou dar mais 15 anos para ele, só para ele ver que eu estou no controle de tudo, inclusive da vida dele. Meu irmão, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. O que falta em nós é relacionamento com esse Deus. É fé, é busca, é oração. Porque a oração é relacionamento. Que nós saiamos daqui nesta noite, pastor Israel, convictos disso. Precisamos buscar mais. Precisamos orar mais. Precisamos jejuar mais. Precisamos ser mais humildes. E realmente arrepender de verdade. Não só de boca para fora. Que nesta noite o Espírito Santo está em mim, está em vocês. Nos ajude a compreender e guardar essa palavra que foi ministrada nesta noite no nosso coração. Para que o milagre de Deus seja constante e frequente na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos creem nisso, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus nesta noite. Deus.